Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, a Luciana Costa e todos os representantes do Ministério de Minas e Energia, a Lorena e todos os demais colegas. Cumprimentar todos vocês e dizer que é um prazer e um privilégio estar aqui. O ano de 2025 tem sido um ano onde o armazenamento de energia, nas suas variadas formas de tecnologia, entrou no radar do sistema elétrico brasileiro, acho eu, pelo menos. Tá? A gente deve ultrapassar este ano o primeiro gigawatt-hora instalado de sistema de armazenamentos em baterias, muitos deles em sistemas de pequeno porte para eletrificação rural, mas também tivemos avanços muito importantes na parte do comercial industrial. Então, a gente está vendo que, apesar de certas dificuldades, de certos desafios que estamos encarando, essa tecnologia, de fato, está conseguindo se enraizar dentro da realidade brasileira. Mas também reconheço que 1 gigawatt-hora instalado é nada em comparação com uma dinâmica de um mercado global de armazenamento, onde apenas em 2025 a gente deve instalar mundialmente algo em torno de uns 200, 250 gigawatt-horas. Mas ainda assim, né, se diz que o primeiro sempre é o mais difícil. Tá? Também tivemos vários avanços inquestionáveis na área das políticas públicas. Tivemos um leilão de sistemas isolados, que contratou 2 projetos de armazenamento, um deles terá o dobro da capacidade do projeto existente em registro, né, Jacareacanga, com aproximadamente 120 megawatt-horas. Tivemos a chamada CIGEPAL, que a nível de efeito de descarbonização, inclusive, terá um impacto bem maior do que este primeiro leilão quando estes projetos forem implantados. Tivemos a Lei 15.269, né, que trouxe alguns avanços importantes, mas, como sempre, no processo democrático nada é perfeito, então também ganhamos algumas dores de cabeça sobre as quais a gente, com certeza, vai conversar bastante ao longo das próximas semanas, mas essa lei, inquestionavelmente, ela representa um avanço. Por quê? Primeiro, porque, pela primeira vez, ela reconhece a atividade de armazenamento como uma atividade central e integrada ao setor elétrico brasileiro. Acho que isso é muito importante. Tivemos também um avanço relevante no sentido desta lei ser o início do fim dos subsídios para consumidores no mercado livre. Isso é importante por quê? Porque traz uma maior transparência de custo de energia para os consumidores e essa transparência de custos, ela claramente é importante para viabilizar projetos de armazenamento. Também foi instituída no âmbito da 15.269 a ampliação do programa de resposta de demanda, ainda de uma forma um pouco conceitual, caberá à ANEEL de concretizar esse programa, mas, mais uma vez, é um primeiro avanço. Tá? Também tivemos alguns avanços no campo tributário, então, na nossa leitura, por muito que a gente possa ficar preocupado com alguns aspectos pontuais dessa lei, ela representa um avanço. E tivemos também 2 avanços que ainda estão, digamos, no forninho, né? Uma delas, a CP 39 da ANEEL, que inquestionavelmente também trará um primeiro marco regulatório objetivo e bastante útil para o setor. Sabemos que aí também há uma pergunta um pouco polêmica que ainda está sendo avaliada, mas há que reconhecer o grande trabalho que foi feito pela ANEEL e toda a disponibilidade e esforço da agência em criar um marco regulatório para esta tecnologia. Nossos agradecimentos. E também houve, sem dúvida alguma, por parte do Ministério de Minas e Energia, um avanço muito relevante nas consultas públicas dos leilões de capacidade. A CP 202 traz, né, um grande amadurecimento no pensamento, na concretização das políticas públicas referente ao uso de armazenamento para flexibilidade, mas também para a potência. E no contexto dessa consulta pública, eu acho que vale destacar 2 pontos que são relevantes. Primeiro, temos pela primeira vez uma metodologia de relevância locacional de BESS, onde a EPE nos mostra de uma forma bastante clara
a proposta de valor de sistema de armazenamento conectados por componentes de eletrônica de potência, no sentido de não somente prestar potência ativa, mas fazer outras coisas, né? Esses famosos serviços ancilares, né? Neste momento, a EPS está bastante focada na questão da potência de curto-circuito, especialmente no submercado Nordeste, mas a gente já vislumbra, né, que futuramente haverá outras aplicações voltadas mais para questões de inércia sistêmica. E nessa mesma linha, o INS publicou uma nota técnica muito robusta, muito bem feita, sobre os requisitos técnicos chamados de grid forming. E isso, gente, representa um avanço muito importante no entendimento da proposta de valor técnica, de o que é um BESS seria capaz e será capaz de fazer. Eu lembro que, 1 ano e meio atrás, a gente ainda estava debatendo, será que um sistema de armazenamento em bateria conectado com inversores pode, de fato, servir como uma fonte formadora de rede, com uma fonte que provê estabilidade e inércia? Fico muito feliz de ver os avanços e de ver o reconhecimento de toda essa ampla gama de serviços adicionais de valor agregado que sistemas de armazenamento são capazes de fazer. A gente, do lado da associação, tomou a liberdade de ressimular o MDI. Lembrem que no PDE do ano passado, a bateria apareceu apenas com 800 megas. E eu confesso que a gente não ficou muito feliz com este número, porque tivemos a impressão que esse número ficava bastante aquém, né, daquilo que essa tecnologia seria capaz de fazer. Usamos os mesmíssimos algoritmos, atualizamos apenas o CAPEX do BESS e o OPEX no sentido de custo de conexão à rede. Na nossa simulação, a participação do armazenamento, com base no seu mérito econômico, tá? Foi de 800 megas a 9 gigas. E agora estamos todos surpresos do que vai sair no próximo PDE, que deve ser publicado no futuro próximo, mas somos esperançosos que, de fato, haverá uma mudança de percepção. Dito isto, é muito importante reconhecer aqui que armazenamento não é só bateria. Tá? Temos várias tecnologias e é muito importante que tanto o marco regulatório como as políticas públicas reconheçam essa ampla gama de tecnologias. No meu ver, francamente, armazenamento eletroquímico e armazenamento em usinas hidrelétricas reversíveis são um par perfeito, né? O eletroquímico é o velocista, é aquela tecnologia que consegue ser implantada de uma forma muito célere e que consegue respostas extremamente céleres. Enquanto isso, o hidroelétrico reversível, evidentemente, tem prazo de implantação muito longos, mas também se presta a um armazenamento de longa duração que hoje o eletroquímico talvez ainda não é tão competitivo. Tá? Mas certamente, neste momento, nesse exato momento, precisamos estar muito preocupados com a questão da celeridade. O problema de um déficit de potência já a partir de 27, senhores e senhoras, requer soluções rápidas, soluções capazes de serem implantadas em 12, em 18 meses. E, nesse sentido, certamente, o armazenamento eletroquímico tem um apelo especial para o momento onde nós estamos. Mas não é tudo só leilão, não é tudo só contratação via certames públicos. Estamos hoje com talvez 300, talvez até mais, 400 megawatt-horas de projetos comerciais e industriais, ou seja, a contratação de sistemas de armazenamento por consumidores. Neste momento, principalmente consumidores A4, A3 no Mercado Livre, e esses consumidores eles não precisam de um leilão para fazer acontecer projetos, mas eles precisam de outras coisas que a gente também precisa cuidar, principalmente uma maior transparência de custos. Eu já mencionei anteriormente, hoje todos nós, como consumidores em baixa tensão, estamos contribuindo mensalmente na CDE para que os grandes consumidores, sejam eles indústrias ou empreendimentos comerciais, tenham uma energia menos cara durante o horário ponta. E a gente sabe que houve um momento onde essa energia incentivada fez muito sentido
para facilitar a inserção da geração eólica e solar, que naquele momento ainda foram fontes relativamente caras. Mas, gente, isso foi 20 anos atrás. A gente está hoje em um outro momento. Então, nesse sentido, essa decisão, esse comando legal da 15/2009 de, pelo menos, encerrar esses subsídios para novos entrantes no mercado livre e para aumentos de demanda de quem já está no mercado livre é muito importante, porque isso não é, evidentemente, um subsídio para uma nova tecnologia, é simplesmente um reconhecimento do real custo de energia no horário ponta, e, através desse reconhecimento do real custo, automaticamente, a gente viabiliza novas, entre aspas, novas tecnologias, entre elas o armazenamento. E quando a gente olha o cenário que está na nossa frente dessa forma, a gente percebe, no meu ver, duas vertentes cruciais. A primeira vertente, claramente, é o aprimoramento e a implantação de políticas públicas. A gente precisa, digo enfaticamente, a gente precisa de um leilão de armazenamento. Ele pode ser da geração, ele pode ser da transmissão, ele pode ser de qualquer forma, mas a gente não tem mais o luxo de debater mais um ano e meio, de que forma, possivelmente, se dará a inserção dessa tecnologia no sistema elétrico brasileiro, porque precisamos dela. E, da mesma forma, precisamos de políticas que tragam para o cliente, para o usuário, consumidor de energia elétrica, transparência de custos. Transparência sobre o custo que o perfil de uso dele realmente causa no sistema elétrico. Isso é muito verdadeiro para consumidores de grande escala, comerciais e industriais, mas também temos ainda uma discussão sobre os usuários da micro e mini geração, grande caso de sucesso, com quase 45 gigawatts de potência instalada. Acontece que estes usuários, no meu entender, hoje possuem o privilégio de usar o sistema elétrico brasileiro como uma bateria gratuita. E, por favor, não me entenda mal, eu não estou argumentando contra a MMGD, ela traz muitos benefícios, tanto a nível sistêmico, mas também individualmente, mas precisamos, de fato, de um reconhecimento do custo quando você usa o sistema elétrico como um repositório do seu excedente energético. Então, nesse sentido, novamente, precisamos de políticas públicas específicas, onde certamente o leilão de armazenamento é um tema essencial. Precisamos de uma maior transparência de tarifas e de serviços de uso de ocupação de rede. E precisamos também que o marco regulatório e os trabalhos nesse sentido sejam concluídos. Desta forma, o que a gente vê pela frente? Eu vejo o mercado de armazenamento de pelo menos 80 bilhões nos próximos 10 anos. E eu tenho certeza que esses 80 bi nem consegue capturar e quantificar de forma adequada todas as aplicações de armazenamento, porque nesses 80 bi a gente conseguiu apenas refletir e incorporar 3 segmentos. Leilões de armazenamento que prestam serviços para o sistema elétrico, seja capacidade, flexibilidade e ancilares. Segundo, o uso de armazenamento por consumidores do mercado livre. E o terceiro, aplicações off-grid, sejam elas localidades na Amazônia ou projetos, por exemplo, por usuários do setor agro. E tem outras coisas, temos transmissão, temos, como falei há pouco, a questão do MMGD, futuramente, talvez até o armazenamento para usuários na baixa tensão, a partir de uma tarifa horária para os usuários, para consumidores em BT. Então, tem todo um universo à nossa frente. E neste universo, sem dúvida alguma, além de todas as políticas públicas, a questão do financiamento é inquestionavelmente uma questão estratégica. Nesse sentido, parabenizo a BNDES por esse evento, parabenizo o MME pela iniciativa de nos chamar aqui todos nessa manhã no Rio de Janeiro. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e desejo a todos nós 3 dias cheios de aprendizados, de provocações, de reflexões e muito proveitosas. Muito obrigado, gente.